a culpa da literatura é parcial. Quer dizer, as histórias infantis, sim. Mas mesmo os livros de adulto ainda conhecidos. Mas aí, à medida que o menino cresce, tem outros fatores. Tem história em quadrinhos, tem filme, tem tudo. Mas, nesse sentido, é um aspecto negativo que pode ter a literatura infantil. Nem todas têm. Eu tento, nos meus livros, obviamente, não tem, né? Porque seria o cúmulo. Bom, para terminar, nós vimos a importância disso. E como é que os textos de literatura podem ir por um caminho, podem ir por outro. Né? Mas interessante que ambos podem atrair a criança. O medo às vezes atrai, mas é um medo que tem uma solução. O medo sem solução apavora e prejudica. Eu tenho dados em adultos, que eu perguntei sobre floresta para adultos, e a pergunta que eu fazia para adultos é assim: a palavra floresta lhe traz alguma imagem mental para aluno de medicina? E foi um problema, porque eu perguntei numa roda de alunos curtindo lá, tomando cerveja, e uma menina fechou o olho e falou: eu vejo aí a mãe que largou o filho, tal, que entrou do lobo e caiu no pranto. Com 22 anos de idade. Ou seja, essas coisas ficam no adulto. E eu diria o seguinte, que o que tem que fazer, no caso específico da floresta? Acabar com as histórias infantis? Não. Elas são cultura. Cultura a gente não acaba. Na realidade, o que falta é um padrão de realidade. O menino está isolado na cidade, ele não sabe a realidade de nossos ecossistemas. Eu já fiz experiência, já estou complicando. Eu fiz menino desenhar a floresta antes, levei no Parque do Rio Doce, desenha depois. A primeira só tinha leão, bicho, tudo. Depois que ele foi lá, apareceu árvore. Eu fiz a mesma experiência na Alemanha, com um amigo. Os meninos desenhou a floresta negra, no asfalto, né? Estava parecendo muito bonito. Depois, o segundo desenho que ele foi lá, a floresta estava cheia de meninos. A única mudança. Ou seja, a tradição europeia é de andar na massa como uma coisa prazerosa. E eu diria que o erro, então, não está na história. O erro está na educação que a gente dá para permitir esse padrão de realidade versus o padrão ficcional. E também se pode mudar as histórias. As histórias têm que ser adaptadas. O próprio terror adaptou. Ele não fosse o lobo, a menina puxando a tripa da vovozinha. Já há 300 anos atrás já era absurdo, que vinha do folclore. Bom, e uma das coisas, eu termino dizendo que uma das soluções está na própria história do Chapeuzinho Vermelho. Lembra que na história, no início, a menina anda no caminho da floresta, vendo passarinho, vendo flor, né? É a trilha ecológica, tão usada hoje nos programas de educação ambiental. Eu acho que toda cidade devia ter um ambiente natural equilibrado, uma mata, uma floresta, um cerrado, um caminho, onde as crianças possam andar. Porque andando no caminho da floresta, ela vai ver que não tem uma casteia de lobo, que não tem um bando de cobra lá dentro. E vai achar a floresta bonita e vai gostar da floresta. E quem gosta, protege. E principalmente falar de coisas que às vezes são indizíveis, né? Você falar de paixão, você falar de um trabalho visual, de um pensamento visual, tem que mostrar. Então o que eu vou tentar colocar aqui para vocês é mais a história pessoal, contar a minha trajetória, coisas que eu estou descobrindo agora, porque eu acho que a arte para mim é um processo de viver, sabe? É um processo de vida, uma maneira de viver, e ela é um único objetivo. Eu não tenho um objetivo comercial, eu não me preocupo com uma colocação, uma inserção no circuito comercial, eu não me preocupo com uma
trabalho ele tem algo maior, que é perceber a vida, sabe? Eu sou apaixonado pela vida, sou apaixonado pelo meu trabalho, nesse ângulo, nessa faceta. Então, às vezes é muito difícil falar de determinadas paixões, determinados momentos, só vivenciando é que a gente sabe. Só participando dessas experiências é que a gente percebe o que está acontecendo. Quando você está desvinculado de todo esse grande circuito que a arte promove. Quer dizer, eu acho que é muito importante estar no planeta, é muito importante estar vivo. É uma dádiva poder, sabe, ser um ser pensante, sabe, ser gente, numa aridez universal muito grande, apesar de que para mim está tudo vivo, sabe, mas dependendo da dimensão que você olha, tem uma grande quantidade de planetas que a gente percebe a vida, como a gente conhece, não está lá. Então eu acho que assim, é raro demais, sabe, estar na Terra, ser gente, sabe, ser animal, participar de toda essa natureza. E nessa paixão que eu tenho pela natureza, pelas coisas, é que levou o desenvolvimento desse trabalho. Sim, eu acho que eu sou um pouco romântico, né? Só um pouquinho fora de pegar hora. Mas eu acho que eu sou assim que as coisas acontecem. Eu sou formado pela Escola de Belas Artes, me graduei em pintura, e graduei em escultura. Então, fiz 2 cursos seguidos, minha graduação levou alguns anos. E comecei a trabalhar muito com a pintura. E eu acho estranho que, de certa forma, eu sou um pouco tímido, sabe? E a pintura, cada vez mais, eu tornava mais introspectivo, cada vez mais. Eu gosto muito da pintura, mas cada vez mais eu fugia das pessoas, ia, sabe, afundando ali no ateliê, não convivia com ninguém, ficava uma coisa... Isso foi causando uma revolução interna muito grande. E eu sentia assim, cada vez mais afogado e a pintura estava me fazendo mal em vez de fazer bem. E de repente a escultura, eu tenho uma facilidade muito grande, né, no manusear, no fazer, tenho um conhecimento muito grande na área de mecânica, na área de materiais, essa coisa toda. E a escultura, eu descobri que a escultura era movimento, sabe? Era envolvimento. E eu senti uma necessidade muito grande de estar próximo das pessoas, que a pintura não estava me permitindo. Eu pintava assim, a noite inteira, de madrugada, ficava até 5 horas da manhã, sozinho, e aquilo eu ia longe, mas eu comecei a sentir falta do contato das pessoas. E a escultura é justamente o oposto. A escultura, na época que eu era aluno, eu comecei a perceber isso, que era aquele ajudar constante. Então, ajuda a carregar aqui, porque é pesado, um só não dá conta, segura para mim enquanto eu estou soldando, se ajuda o outro, se envolve com o trabalho do outro e começa a tornar uma coisa mais dinâmica, mais envolvente. E sabe, em vez daquela coisa solitária que a pintura exigia, silêncio que a pintura exigia, sabe, ou o desenho, o que for. E aí eu comecei a envolver mais com a escultura e principalmente a envolver mais com as pessoas. Né? O Nuno é meu aluno, já sabe como é que é o ritmo na nossa aula, que é uma coisa meio diferenciada. E é interessante quando eu falo de processo de vida, porque tudo tem seu sentido. Às vezes coisas que não tinham sentido alguns anos atrás, eu começo a perceber a importância que tem na construção do Fabrício. Esse Fabrício que tomara que chegue aos 80 ou 90, sabe? E eu percebo como que estou sendo feito através da arte, do meu trabalho, das minhas relações, coisas que têm momentos difíceis, e a arte me propicia essa reflexão sobre esse viver. Então, mais importante que está inserido no circuito, obviamente, a gente coloca, nós fomos e mostramos o trabalho, mas mais importante que está inserido nesse circuito é justamente perceber a vida. Bom, eu iniciei dando aula em 92, eu trabalhei muitos anos com projetos mecânicos, eu projetava, eu inventava máquina, por isso que eu falo que eu tenho essa relação muito fácil com a mecânica, com o fazer, porque eu precisava de trabalhar para estudar, e de repente esse trabalho começou a dar certo, e eu envolvi muito com esse trabalho, com essa coisa do projetista de máquina.
E trabalhei 17 anos com isso. E uma empresa, mas e cada vez a arte me puxando mais. E por que me puxava? Porque me obrigava a pensar sobre a minha vida. E eu sentindo necessidade, e a parte empresarial também puxando muito. E aí surgiu uma vaga na Escola de Belas Artes em 92, eu falei, a meta que eu vou passar no concurso, fiz o concurso, passei, iniciei o trabalho em 92. E aí daí para frente a coisa deslanchou de uma forma aceleradíssima, eu cada vez mais estou envolvido com essas coisas todas. Eu não consegui mais tocar as duas coisas paralelas, a empresa e a escola. Apesar de ficar mais pobre, eu estou mais feliz dando aula. Mas foi muito bom. E o mais interessante é que o meu trabalho começou a dirigir por uma coisa coletiva, um trabalho coletivo. Eu comecei a relacionar com os alunos de uma forma diferenciada e estabelecer com eles projetos coletivos, ao invés de cada um estar desenvolvendo o seu próprio trabalho. Tá? E comecei a fazer uma série de trabalhos coletivos na escola e tornou uma maneira diferenciada de dar aula, de ensinar e de fazer arte. Isso foi muito interessante. Em 93 eu fiz uma proposta para o Festival de Inverno. Aí que a gente vai falar da importância do festival, por exemplo, na minha vida, nesse processo todo. E não foi possível encaminhar essa proposta. Era uma proposta e justamente essa questão de estar apaixonado pela natureza, o trabalho começou a dirigir sempre nesse sentido, tá? De perceber, de poder estar próximo, de poder usar, assim, compartilhar com a natureza um processo criativo. E havia uma queimada muito grande no Parque do Itacolomi, em Ouro Preto, incendiou tudo, e foi um drama, porque ninguém conseguia apagar o pau do fogo, e a gente ficou muito revoltado com essa história. E eu falei, eu vou fazer um trabalho. Eu já tinha feito vários trabalhos coletivos, não com esse gancho, com relação à natureza. Eu falei, vou fazer um projeto para o festival que ia chamar Natureza Quase Morta. Tá? De utilizar desses resíduos, era uma coisa meio Kraftbergiana, tá? Eu ainda tinha uma relação muito forte com o Krasberg, que é um amigo pessoal. Então, eu falei, eu vou fazer um trabalho de denúncia envolvendo todas as pessoas. E não passou no festival, não consegui encaixar o projeto, mas mesmo assim eu toquei o projeto para frente. Eu montei um grupo de pessoas e nós fomos fazer uma grande viagem na qual a gente traçou o trajeto, arrumamos uma super estrutura de caminhão, guindaste, não sei o que e tal, e começamos a viajar coletando, achando determinados pontos que estavam sendo destruídos e fomos coletar material para fazer um grande trabalho conjunto. Então nós fomos para Terra do Cipó, como é que chama a cidade? Eu estou perto de Conceição do Mato Dentro, mas é Morro do Pilar. Lá tinha uma matinha maravilhosa, uma quantidade de cipó, uma coisa linda, estava sendo toda cortada para virar carvão. As cipós maravilhosas, umas coisas impressionantes, as formas, sabe? E aí nós fomos para lá enchendo o caminhão com aquele resíduo cortado, íamos para dentro dos rios, aí coletávamos grandes troncos que estavam imersos, aí era uma coisa natural, tinha aqueles troncos lá dentro do rio, tiramos alguns e fomos parar, dando uma grande volta por toda a serra, fomos parar em Ouro Preto, no Parque da Economia, fechando já o festival já estava terminando, mas a gente nem ficou no festival. Fomos lá para o parque e começamos a coletar todo aquele resíduo que estava disponível após a queimada, após o incêndio, essa coisa toda. Levamos todo esse material para a escola e ficamos no mês de agosto inteirinho, criando uma grande instalação, um site específico, sabe, criando um grande. Isso é uma pena, eu tenho a documentação desse material, como eu estava preparado para falar disso, é uma pena só falar, porque imaginário o que é. Mas foi uma grande instalação envolvendo todo, é um trabalho coletivo. Isso que é interessante, em vez de ter um trabalho individual, todos participaram. Esse trabalho ficou um mês lá, exposto na porta da Escola de Belas Artes. Isso deu um auê danado, né? Porque era uma denúncia, era um trabalho que dava uma visibilidade muito grande na mídia, essa coisa toda, e aí deu força para iniciar alguns projetos. Fui convidado no outro ano, em 94, para trabalhar no Festival de Inverno, e daí nunca mais saí. E olha a importância das coisas. Quer dizer, eu acho que me convidaram para fazer um trabalho parecido nessa linha, dentro do Festival de Inverno, e eu dei aula no festival durante 3 anos, em cima dessa linha. Então a gente fez uma série de trabalhos interessantíssimos,
cuja a tônica principal era estabelecer um roteiro, viagem, a gente não ficava na cidade. Nós saímos viajando e a partir de determinados sítios, nós estacionados ali, começávamos a construir e fazer intervenções, obviamente respeitando a natureza, sem cortar, sem depredar, normalmente usando pedras, paus, o que se achava disponível, aquela natureza concedida, e começava a construir e marcando todo o percurso. Sabe? Então tinha um mapa, a gente tinha uma bela estrutura, e aí a coisa ia acontecendo. O mais importante disso tudo era o silêncio. Não o silêncio do falar, mas o silêncio, sabe, do próprio espírito, aquela coisa de esquecer o sinal de trânsito, aquela coisa de deixar determinadas demandas para depois, e a gente começava a envolver o grupo. Normalmente era um grupo pequeno de pessoas, eram 5, 6 pessoas, e a melhor oficina que eu dei foi de 5, incluindo o motorista, que virou aluno também. Porque tinha tão pouca gente, que era uma loucura tão grande, que o pessoal ficava sem entender. Então quem riscava matricular depois. E aí a gente, né, começava a perceber todo esse espaço natural de uma forma diferenciada, porque você não voltava para a cidade. Eu se voltava, sabe, se voltava e não tinha nenhuma maneira de uma interlocução com o festival em si, com todo esse alveio de ir para bar, não sei o quê. Não tinha como conversar. Às vezes a gente passava o dia inteiro, ia fazer trabalho com pedra, por exemplo, no último curso que eu dei, foi em 96. Nós trabalhávamos com pedra, então a gente ficava em cima da pedra o dia inteiro para perceber a pedra enquanto pedra. Isso foi até motivo de brincadeira, porque o jornalista soltou essa frase minha. Ele falou, como é que você tem coragem de publicar um negócio desse? Mas eu acho que existe uma verdade muito grande, sabe? De perceber a pedra enquanto pedra, sabe? Porque normalmente você não percebe a pedra, você vê uma pedra, mas você sentir a pedra, sabe? E a pedra que eu falo era uma pedra, né? Sabe? Era um negócio, não era a pedra do Índia, não, sabe? Era uma montanha maravilhosa, que a gente ficava lá deitado o dia inteiro, tentando perceber todo esse espaço, toda essa energia, toda essa vibração, sabe? Que acontecia. E aí sim nós íamos trabalhar com a pedra. Então o olhar para trabalhar com a pedra era um olhar diferenciado. O pegar, o perceber, você começa a ver de forma diferenciada as cores, você começa a ver de forma diferenciada as formas, porque você silencia, sabe? Você não está com aquela pressa, não está com aquela agitação, aquela coisa toda. Íamos trabalhar com a água, uma manhã inteira dentro da água, o povo morrendo de frio, e a gente fazia o trabalho dentro da água, sabe? Então usávamos folhas boiando para compor um grande quadro, nesse remanso, no cantinho do rio, a gente no meio do riozinho dentro da floresta, então tinha um remanso assim, e a gente começava aquelas folhas coloridas que caíam, amareladas, vermelhas e tal, e a gente compunha um grande painel flutuando na água, sabe? Uma coisa assim, sabe? Mas dentro da água. Então começavam a construir umas coisas meio totêmicas dentro da água, com troncos, com pedras, iam construindo e fazendo. Usávamos do reflexo da água, então às vezes você ficava uma vara lá assim, e aquela coisa refletida dava uma forma inversa e contrária, e você colocava um monte e começava a compor. E coisas normalmente monumentais. Quer dizer, aí vinha a questão do reflexo, da opacidade, da transparência, do próprio frio, sabe? Então eu lembro uma vez nós passamos o ano inteiro dentro no inverno de Ouro Pretano, né? Que isso era no Parque do Tucolumí que acontecia essa história, ou naquela região toda. Mas nós ficávamos alucinados, quer dizer, não fugia totalmente da estrutura comum de uma prática artística. E a gente cada vez mais aprendia sobre a natureza, sobre essas coisas. Por isso que eu falei com você que meu trabalho transita um pouco nessa área. E a relação humana também era muito importante, né? E após a água a gente ia perceber a floresta. Então entrava para dentro da pequena mata, a pequena floresta, e aquilo deixava de... O som mudava, era um som surdo, o cheiro mudava, sabe? As coisas todas. E as pessoas cada vez iam ficando mais silenciosas. Por fim, todo mundo estava assim, construindo mandalas por uma trilha fora. E não tinha nada preparado, não tinha nada, sabe, programado. As coisas iam acontecendo. Eu lembro que uma gritou lá no fundo, eu vou construir isso até o fim do mundo. E ela foi construindo com pequenas folhas, com pequenos gravetos, construindo aquelas mandalas lindas, assim, no chão com terras coloridas, restos de inseto, tudo que a gente, a natureza, ia concedendo e acontecendo.
E a importância toda desse trabalho é que eu fui da primeira turma da pós-graduação da Escola de Belas Artes, uma turma de mestrado, e meu trabalho de mestrado foi justamente em cima desse projeto. Eu não tinha a menor ideia que ia servir de suporte para uma dissertação de mestrado, com uma reflexão maior sobre o que estava sendo feito e por que estava sendo feito. Que até então nós vínhamos fazendo, era uma coisa de energia muito grande, sabe? Uma vontade muito grande de fazer, mas a reflexão, ela veio após o trabalho, sabe? Por que estava sendo feito. E foi justamente propiciado por esse curso. Eu acho muito importante, estava falando com ele, da pós-graduação, que às vezes te obriga a sentar, pesquisar, estabelecer conexões e descobrir uma série de coisas que eu vim descobrir com essa dissertação. Que chamava Poesia das Coisas Naturais. Eu chamo, né? Está lá, está pronta. E foi objeto de trabalho. E um festival de inverno que foi o palco, que me deu uma condição técnica, uma condição para poder desenvolver esse trabalho sem querer. A coisa aconteceu. Quando eu falo que a coisa vai evoluindo, vai acontecendo. E outro lado importante é que eu me apaixonei com o festival de inverno. Aí, fugindo um pouco do meu trabalho, foi lá que eu descobri o festival de inverno e descobri que é a melhor escola de arte do mundo, sabe? Eu acho que o festival de inverno, para mim, é o ideal de escola de arte. É arte de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É a possibilidade do encontro, é a possibilidade da experimentação. Não tem o compromisso, sabe, de uma academia, de um resultado. A gente tem total liberdade de fazer, principalmente com uma grande efervescência. E eu me apaixonei por o Festival de Inverno e estou nessa coordenação dessa loucura toda por causa disso. Aí não larguei mais o festival, quer dizer, daí a pouco eu fui convidado. Infelizmente, a única coisa que eu não fui foi aluno. Acho que a próxima eu vou ser aluno. Acho que a melhor coisa é ser aluno. Eu dei aula há 3 anos, depois fui convidado, aí comecei a sentir necessidade de mudanças dentro do festival, justamente para privilegiar isso. Tá? Falei, gente, vamos mudar, vamos fazer, não vamos deixar só eventos, aquela coisa toda. Eu volto ao meu trabalho daqui a pouco, mas isso faz parte também desse processo. Vamos mudar, eu sou bastante dinâmico para essa coisa toda. E aí, nesse entusiasmo todo, né, pela loucura, e o resultado das oficinas, aquela piração total, aí me convidaram para coordenar a área de artes plásticas, a qual eu coordenei 3 anos, já implementando mudanças. Então, eu coordenei em 97, 98 e 99, a última em Ouro Preto. E em 2000 queriam trazer o festival para Belo Horizonte. Eu falei, não aceito essa história de jeito nenhum. É matar o festival de inverno, repetir a universidade da universidade. Eu preciso desse espaço poético. Eu preciso. Estava tão bom, né? Escurinho, né? Quem sabe a gente não puxa curtindo. Está mais íntimo. E queriam trazer o festival por questões econômicas. É muito difícil nessa captação de recursos toda, é muita grana para a gente captar. Né? Não é nada comparável ao Bienal, que trabalha com uma cifra de 10 milhões de dólares, mas nós trabalhamos com uma cifra de R$1 milhão. Captar isso não é fácil. É todo dinheiro captado. Bom, aí eu não deixei trazer para Diamantina, fiz uma grande campanha para trazer para Belo Horizonte, fiz uma grande campanha, falei, já que tem que sair de Ouro Preto, que tinha um ruído enorme, Ouro Preto estava se tornando, não estava, é um ruído mesmo. Chegava no final de semana, 50 mil pessoas na cidade, você não tinha lugar para almoçar, você não tinha lugar para... Era complicadíssimo, a gente queria sair de Ouro Preto no final de semana. Então, eu falei, Diamantina, o palco ideal, ela tem uma distância razoável, as pessoas... Quem vai ao festival, vai para o festival, não tem que a turma do final de semana. E aí falar, então você é pai da criança, você assume. Aí eu assumi e estou nessa história toda. Eu acho que, não sei se eu tenho saúde para o próximo não, mas pelo menos mais um, né, para inteirar 3, aí fica bom, 3 anos dando aula, aí eu vou ser aluno, 3 anos. Enfim, a importância dessa coisa toda, como que as coisas vão desencadeando. E em 96 eu fechei o mestrado e justamente me permitiu uma reflexão, voltando ao meu trabalho, sobre o que havia acontecido no festival. Não era uma dissertação sobre o Festival de Inverno, mas sobre esse trabalho que foi feito lá. E comecei a avaliar por que dessa coisa toda. Tá? Por que eu trabalho com água? Tá? Por que eu trabalho com fogo? Por que eu trabalho com a natureza? E comecei a descobrir lá na minha infância uma série de coisas, uma série de relações pessoais, e aí que foi a importância dessa descoberta.
A natureza começou a tornar muito grande para executar esse trabalho. Assim. Aí, quando era um trabalho pessoal, que eu tinha que fazer uma dissertação, tinha que apresentar uma exposição e tal, estava começando a ficar um espaço amplo demais. E eu comecei a trabalhar na dissertação com o Manifesto do Rio Negro, Manifesto do Naturalismo Integral, de 1977, 76, a data está aí no vídeo. O Pierre Restany com Krasberg e o Sepp van der Eyck, né? Estavam no Rio Negro, passeando numa barca e ficaram enlouquecidos com a natureza. E o Restany fez um manifesto um pouco polêmico, falando da potencialidade da natureza do Brasil e que os artistas brasileiros poderiam ter um salto de originalidade, simplificando um pouco o manifesto, a partir dessa natureza, tá? Em vez de ficar trabalhando concepções e conceitos importados. Isso gerou uma polêmica muito grande, qual é desse cara vir falar isso. Mas a importância de tudo isso não está nesse questionamento, e sim na questão de trabalhar essa natureza e essa beleza toda. E o manifesto foi o ponto de partida para todo esse trabalho e uma reflexão sobre esse trabalho. Como a natureza estava oferecendo um leque enorme de possibilidades, eu comecei a sentir necessidade de reduzir esse trabalho para um universo menor, mas que atendesse a essas demandas de reflexão, a essas demandas de sensibilização em cima da natureza. E eu peguei e elegi os pré-socráticos, né, os elementos aí para trabalhar. E falei, vou explorar exatamente os trabalhos com fogo, com água, com o vento e com o ar, sem esse gancho místico, mas usando esses elementos e a potencialidade que eles me ofereciam. Tá? E entrei também, ampliei um pouquinho mais, trabalhando no reino da qualidade, que é justamente a relação desses elementos que gerava a secura, o calor, o frio e a umidade. Então, todo o trabalho foi feito em cima disso. E eu comecei a explorar a potencialidade, comecei a refletir por que da água, por exemplo. Por que minha paixão com a água? Porque se eu fazer uma série de trabalhos com a água, descobri que a água, ela tornou um fascínio para mim quando eu quase morri afogado, com 2 anos para 3 anos de idade. Eu estava numa boinha dessa de plástico, né, num clube na minha cidade natal, né, e aí a boia virou e eu fui. E naquele ato, aquela coisa de quase morrer, sabe, eu lembro que parecia que a vida estava passando, sabe, eu afundando, e a sensação, eu lembro disso nitidamente, claramente, uma sensação de que uma vida passava, apesar de ter muito pouca vida, eu tinha uns 3 anos de idade, mas isso é muito forte em mim. E de repente, de uma coisa que, e não era uma sensação ruim, sabe, morrer, sabe, era uma coisa, sabe, eu senti uma quantidade de vida, passando como se fosse um filme, uma coisa alucinada, e de repente veio uma coisa assim, que agrediu mais do que salvou. Era um braço me puxando assim, que me deu um trampo, sabe? E me tirou para fora, me sacudia, aquela história toda. Daí para frente a água tornou uma paixão. Em vez de tornar um pavor, tá? Eu me apaixonei com a água, tanto é que eu mergulho, sabe? Eu pratico mergulho autônomo, essas coisas todas. Enlouqueci com a água. Mas eu só fui descobrir isso depois que eu já fiz uma série de trabalhos de água e a própria mestrado me propiciou parar, tentar pensar e escrever sobre o assunto. Sabe? Eu acho interessante essa atitude. E quando você começa a parar, a escrever, pensar, as coisas começam a aflorar na sua cabeça. Sabe? Aí eu estabelecer conexões, pode ser. Né? Aí com fogo, com ar, eu já tenho uma dificuldade enorme. Sabe? Os trabalhos com ar não davam certo, a coisa não funcionava, é um negócio leve, eram esculturas eólicas, né? E não... Por que o ar? Né? Tem uma dificuldade com o ar, né? Então eu pensava por que essa relação com o ar, com o fogo e com a coisa toda. E então os trabalhos foram desenvolvidos nesse sentido e eu tenho trilhado esse caminho. Fechado a dissertação, eu estou trabalhando com outras questões, são ações físicas e são justamente a resultante dessas ações físicas, dessas forças naturais em cima do objeto, em cima do próprio fazer. E é por aí que eu trabalho. Eu tenho um pequeno vídeo de uma exposição no Palácio das Artes, eu não estava preparado, isso tudo foi muito documentado, todo esse trajeto, tem uma quantidade enorme de slides que documenta todo esse trabalho. Seria ótimo mostrar para vocês que vocês sentiram
exatamente o que aconteceu de 94 para cá, mas eu tenho um vídeo de uma exposição, que a parte desse trabalho que foi feito no mestrado, que dá uma ideia de como que eu trabalhei a água, como que eu trabalhei a umidade, ou o fogo, ou o que foi. Ele é rápido, com a exposição que aconteceu no Palácio das Artes. Essa exposição ela é muito grande, então parte dela aconteceu em Ouro Preto, parte em Tiradentes, parte no Palácio das Artes, e foi justamente um trabalho, e parte na Escola de Belas Artes, com trabalhos mais monumentais e tal. Então tem alguns trabalhos que a gente poderia passar, e depois eu comento alguns com vocês. Tá?
trabalho inclusive foi roubado. Foi do fogo. Foi roubado numa exposição, vocês acreditam? Uma peça de 3 metros de altura. A escala ali é 3 metros, mas De ouro escala... preto? Não, ele foi roubado em Belo Horizonte. Levantou. Entraram de noite no centro cultural, eu estava exposto no centro cultural, fazendo parte de uma performance teatral, uma coisa assim, e de repente entraram de noite lá. Mas é alguém de lá? Que façam um bom proveito. Menos, um dia a gente descobre De na casa. repente vai aparecer lá no Momo. Mas aí a questão do fogo, por exemplo, quer dizer, o próprio metal que foi trabalhado tem toda uma relação, o cobre, sabe? A maneira de trabalhar, você trabalhar com fogo. Aquela peça eu fiz, sabe? A partir de uma chapa plana de cobre, dando não sei quantas mil marteladas e fogo, esquenta, esfria. E essa coisa do fazer é muito importante. Que hoje, assim, às vezes, os artistas, com uma série de recursos, você tem só uma ideia, esboça quase que um projeto, né, de uma obra e manda fazer. Eu não abro mão de fazer. Obviamente, você precisa de uma estrutura, precisa de uma coisa toda, mas eu acho isso muito importante porque mãos felizes porque serviço de forças felizes. Uma coisa meio de bachelard, sabe? Eu acho que você fazendo é um processo, é aí que a gente pensa, tá? Nesse momento nós estamos refletindo sobre o trabalho, no fazer, no manusear, as ideias vão surgindo e o porquê vai surgindo, sabe? Essa relação íntima com a matéria, essa coisa de descobrir, sabe? As delicadezas de cada material, de como se processa esse material, de como que a coisa vai acontecendo, de você perceber a história da pedra enquanto pedra. Tá? Então, se fosse uma coisa seca lá, você manda um grupo de pessoas amontoar 3 blocos daquele de pedra lá, não, eu tive que estar lá em cima do caminhão de pendurado, trazer da pedreira, ter toda essa relação com esse material. Então, vamos falar do fogo. Aquele trabalho, no vídeo não está claro isso, porque o Palácio das Artes tem uma insolação muito grande, muito claro de dia, e eu não consegui fazer esse espaço escuro que a obra precisa, ela não está bem colocada, mas aquele trabalho chama o movimento do fogo, tá? É aquela bandeja, tem uma concha reflexiva com pavio, ela fica boiando em cima do próprio fluido, né? que mantém a chama acesa. E quando a concha aquece, ela começa a movimentar lentamente por causa do próprio calor e vai criando uma camada de gás em volta dessa concha aquecida, e ela começa a movimentar lentamente. Só que essa concha é um espelho. Então projeta a imagem no teto, quando você tem um ambiente mais escuro, à noite funcionava lá. E esse vídeo foi feito assim, chegou o pessoal, vou fazer e tal, aquela coisa, tivemos que fazer do jeito, na hora que aconteceu. Então projeta no teto a imagem do movimento do fogo. Então o trabalho, mais do que no objeto, está na projeção do teto. A água é também uma pena, ali só apareceu um pouco, mas aquele trabalho chama espírito da água. A cada 8 segundos cai uma gotinha. Tinha uma bombinha lá de aquário que soprava ar e ela ia levando a gotinha por dentro daquele tubo, tá? E ela caía dentro da água e pingava. Quando eu tenho um canhão de luz que projetava a luz e ela refletia na parede. Então a cada 8 segundos você tem uma movimentação interessante. Ali eu precisava de um espaço escuro, mas em outros lugares que ela foi exposta, ela funcionou muito bem. Aquele outro trabalho daquela piscina lá, é um trabalho que chama umidade. É um trabalho sobre umidade. É uma piscina de PVC, uma lona de PVC construída, soldada especialmente, com uma estrutura de ferro toda desmontável, é uma moldura, são 2 molduras, e eu montei essa piscina com água lá dentro. E essa disposição de 144 pedras dentro da água e com grafite boiando. Ali eu tenho uma série de elementos que a gente pode, plásticos pode ser explorado. Você tem o reflexo, você tem a opacidade, você tem a transparência, para trabalhar toda a... E além da umidade, que confere aquelas pedras semi-imersas, sabe? Em determinado ponto elas pegam a umidade da própria água, mudam de cor e depois elas estão secas. E conferem uma certa umidade ao ambiente também. Sabe? Aquelas marcas, aquelas linhas retas, é a mão do artista, só, sabe? É a presença, sabe, do homem em cima da matéria bruta. Eu peguei aquelas pedras todas quebradas, então de repente entrei com a máquina, uma ferramenta e fiz uma linha reta. E elas são alinhadas. Eu peguei um nylon, então cada pedra tem exatamente uma linha reta
unindo com uma linha virtual, quer dizer, você tem uma retinha aqui, interrompe outra aqui, mas na realidade você colocar um nylon é uma reta perfeita, em todas elas fazendo como se fosse uma pauta. É a mesma coisa daquele outro trabalho, que eu chamo de jogo, que é uma caixa de ferro com aquelas pedras com circo. Aquele circo é presença, sabe? É essa coisa de deixar marca, de deixar sabe, a sua identidade ali naquele material. Né? Aquele outro pelo com a pedra é muito bonito aquele trabalho, que é trabalho de chumbo e granito. Sabe? Os tubos são revestidos de chumbo pela própria densidade do material. E o granito também é um material muito denso, aquele peso, e ele chama a força da Terra. Então você trabalha justamente com o conceito de gravidade, sabe? É um pêndulo de Foucault, né? Então ela fica assim a 2,5 milímetros do chão, sabe? E aí permite perceber aquela coisa, alguma coisa puxa isso, sabe? O próprio movimento, se a Terra vibra de alguma forma, um caminhão que passa, ela começa a pendular, sabe? E por aí o trabalho vai andando, né? Então tem vários, ali não tem os eólicos, por exemplo, né? Que são trabalhos com ar, uma série de coisas nesse sentido. E tinha muito trabalho ali da Terra. Tem um que é com mercúrio e granito, uma pedra saturnina, uma coisa meio alquímica, né? Uma coisa do comprometimento da própria natureza, desse envenenamento todo, né? Então tem dentro da mitologia, tem todo o lance. Saturno vomitou, a mulher era Hera, não tenho certeza. Saturno comia todos os filhos dele, sabe? E de repente Deus nasceu e para enganar Saturno ela deu uma pedra para ele comer no lugar. E depois ele regurgitou essa pedra, vomitou, ela caiu na terra, representando toda essa coisa meio pesada que existe na terra. Então eu trabalhei justamente aquelas pedras com mercúrio em cima desse conceito aí, meio alquímico. Enfim, a gente dá essas viajadas, né? E a coisa vai acontecendo. Na piscina houve uma interferência, né? E há um reflexo dos prédios. Dos prédios da luz, naquela opacidade, o granito, o grafite, a água movimenta, né? Então aquelas manchas são grafites boiando, quer dizer, é matéria, é pedra, grafite é pedra. Né? Ela está boiando, então ela movimenta, às vezes ela gruda, numa aumenta a mancha, diminui a mancha, ela fragmenta todo, trinca e vai andando. Às vezes um ar, um ventinho que bate lá, cria toda essa dinâmica. E eu nem sei muito bem. Mas, entre as várias possibilidades de entrar no assunto, eu fiquei com a certeza de como que eu queria começar essa conversa quando eu vi, perto de Curvelo, o Morro da Garça, lá do lado esquerdo de quem vem vindo, né? O Morro da Garça na verdade, é uma pequena cidade que fica, chama-se uma cidade, Morro da Garça, que fica ao pé desse evento, mais do que geográfico, geodésico, para usar uma expressão que está no Guimarães Rosa. E eu estou dizendo isso porque esse conto é a chave esse morro é a chave do conto de Guimarães Rosa, que é o Recado do Morro, que faz parte do Corpo de Baile, esse grande conjunto de 7 novelas, né, do Guimarães Rosa, que na edição original, o Recado do Morro aparecia como o conto central, o quarto dos 7 contos desse grande livro que o Guimarães Rosa publicou no mesmo ano de Grande Sertão Veredas. Né? É extraordinário, é absolutamente espantoso que alguém tenha podido publicar no mesmo ano Grande Sertão Veredas e Corpo de Baile. Né? E isso é um evento, realmente é um marco, né? No meio do século XX na cultura brasileira, é este acontecimento que se dá tão entranhado aqui na região. Né? Então, essa visão do Morro da Garça ali me tocou completamente, né? Pensando que estamos falando de arte e de meio ambiente, né? E, na verdade, portanto, com uma obra, quer dizer, da maior da literatura brasileira em todos os tempos,
que ela parte da inspiração desse enigma, que é a existência daquele morro ali, naquele lugar, né? Além do mais, este conto, que eu vou comentar um pouco com vocês, é uma narrativa de uma viagem que se faz pelo sertão, e é uma viagem através da qual se vão criando as condições para a composição de uma canção. Quer dizer, no fim das contas, né, esse é um conto sobre a criação de uma canção. Né? Como o meu assunto aqui é juntar a arte, o ambiente, né? A crítica, isso é o pensamento sobre a arte e a canção, então esse conto eu acho que nos conduziria realmente ao assunto, por todos os motivos, além do mais, porque ele está ali visível, né? Vibrando no meio do caminho. Né? No meio do caminho para Diamantina tinha um monte chamado Morro da Garça. Quando, há um tempo atrás, houve uma querela entre geógrafos mineiros sobre qual seria o centro geodésico de Minas Gerais. E depois de muita discussão, gente puxando para cá, para lá, parece que o lugar mais próximo que se conseguiu estabelecer uma coisa ali juntinho do Morro da Garça. Né? Então, além de ser um enigma, é um mistério, né, que essa coincidência, né, cria essa verdadeira imantação simbólica em relação àquele lugar. Mas tudo isso, se a gente lê o Guimarães Rosa ali, a gente vê que se trata não simplesmente de como se fosse assim, de um acontecimento esotérico, a importância do morro naquele conto, o que também é, mas é também, principalmente, um acontecimento de geografia humana. Né? Porque é o seguinte, o Morro da Garça é um lugar muito visível, ele não é tão grande, ele não é alto, não é imponente e tal, mas ele tem uma forma tão nítida, né? Um triângulo escaleno, assim, piramidal, como disse no conto do Guimarães Rosa, belo como uma palavra, né? E mamelar, no sentido, parece uma mamila, um seio da terra. Né? Sem ser muito grande, pela posição em que ele está e pela nitidez da forma, ele é muito visível de longe. Então, se você vem andando por essas montanhas, né, alterosas, e quando de repente, se você está numa posição favorável, você vê ele a grande distância. O próprio Guimarães Rosa diz que via o Morro da Garça quando criança em Cordisburgo, que está, eu acho que a 70 ou 80 quilômetros dele. Né? Quando subindo num certo morro em Cordisburgo, você vê o Morro da Garça lá. Lá do São Francisco, a 90 quilômetros ao norte, eu também já vi o Morro da Garça, portanto, num raio de quase 200 quilômetros, né? O morro fica lá visível. Isso significa o quê? Que ao longo do tempo em que os boiadeiros traziam, né, boiadas, como naquela expedição que o Guimarães Rosa mesmo participou entre boiadeiros, no começo da década de 50, ele fez uma viagem junto com vaqueiros, né? E é uma viagem, tem cadernos e diário, essa viagem, né, ele anotou toda, é uma viagem importantíssima para a composição dessas obras que ele estava fazendo nesse momento, o Grande Sertão e o Corpo de Baile e o próprio Recado do Morro. Né? E ele fez essa viagem que veio lá da região de São Francisco em direção, eu acho que a Sete Lagoas, onde a boiada embarcava de trem para o sul. Né? Mas existe uma tradição, possivelmente secular, quer dizer, certamente secular, de vaqueiros ou cavaleiros ou jagunços, o que seja, viajando pelo sertão e vendo o Morro da Garça à distância. Né? Como você fica muitos dias vendo aquele morro que aparece, desaparece, aparece, desaparece, mas fica lá.
como se fosse já uma verdadeira cifra sobre o mistério do tempo e do espaço. Porque ele está e não está, está longe e está perto. Não é? Ele se destaca no meio desse ambiente pelo fato dele ter uma proximidade e criar uma intimidade com quem viaja, não é? Estando presente, estando distante e sendo ao mesmo tempo um objeto da natureza que aparece como se fosse uma obra de arte, ou seja, aparece como tendo uma forma, não é? Definida, não é? Como se fosse ao mesmo tempo natureza e artefato, não é? Portanto, como se ao mesmo tempo ele colocasse a questão do meio ambiente, da natureza física, mais da presença humana, não é? A aparição da forma, e ao mesmo tempo a questão do tempo, né? Em processo de viagem, aquilo que você vai chegar, mas que você já vê. Não é? Então, o morro, nós podemos dizer, é um catalisador da experiência humana do sertão mineiro. Não é? Me parece, então, que não é à toa que ele tenha sido escolhido, né, pelo escritor, né? Ele também catalisou a narrativa, que, de certo modo, vai ser uma transfiguração, uma transposição de tudo isso de que estamos falando. Né? E a história se passa ao longo de uma viagem que vai sendo feita para levar um naturalista escandinavo a conhecer o sertão mineiro. Né? Esse naturalista escandinavo, no conto se chama o seu Alkiste, ora chamado de Alkiste ou Oukiste. Os personagens do sertão nunca sabem direito como chamá-lo, possivelmente porque é um nome escandinavo com uma vogal inexistente em português, né? Algo como Olkist, né? Quer dizer, um nome impronunciável, mas que fica dito, então, dessas duas formas. Ele é levado por um fazendeiro chamado Seu Jujuca do Açude, por um padre chamado Frei Sinfrão e por um guia estradeiro que é Pedro Orósio, que vai na frente mostrando o caminho, por um tropeiro que vai com as mulas e carregando o peso da viagem, que se chama Ivo Crônico, que vai atrás. Então você tem dois homens do sertão indo a pé ou com a tropa, não é? Homens da cultura oral sertaneja, não é? Que representam e conhecem o mundo da terra, e três homens a cavalo, como diz o conto, gente de pessoa a cavalo, né? Homens letrados, do universo letrado. E, na verdade, a viagem, ela se destina à passagem do mundo natural e oral do sertão para o livro, porque o naturalista é um homem do livro, da cultura letrada. É aquele que anota todo o tempo, tudo que vê, cada pequena pedra, cada pequena planta, cada acontecimento, cada palavra, não é? Ele, o seu Alkiste, é aquele que quer trazer o mundo, desse mundo outro, não é? Que lhe é estranho, não é? Esse mundo incógnito e cheio de sinais, não é? Ele quer trazer tudo para a sua caderneta, e aquilo, na verdade, se destina ao livro, o grande livro do mundo que quer conter o mundo, na verdade. Né? Então nós temos aqui uma questão muito rosiana, que é a relação entre a cultura oral e a cultura escrita. Né? Na verdade, o fato de haver uma decantação da experiência humana no sertão mineiro, que é a experiência que está tratada, que está decantada, né? Que está contida nas narrativas, nas palavras, no conhecimento, nos saberes da cultura oral, por um lado, né? E, por outro, a experiência hiperletrada do escritor. Né? Eu não estou dizendo apenas letrada, porque Guimarães Rosa era um falante leitor de N línguas, né? E um conhecedor da literatura universal, e escreve os livros em que a elaboração da palavra, a elaboração da linguagem é de um grau de
de requinte, de sofisticação, de complexidade enorme, né? Então você tem, na verdade, a cultura oral e a cultura hiperletrada, uma frente à outra, né? A gente pode dizer que a grande singularidade da obra de Guimarães Rosa só foi possível quando ele formulou esse ponto de vista, ou seja, esse aleph, eu diria. A gente pode dizer a palavra aleph, que é uma expressão que existe num conto do Borges, sobre o lugar de onde se vê tudo, né? O lugar de onde se vê tudo no Guimarães Rosa é o encontro do homem da cultura oral com o hiperletrado, ou seja, a cultura oral e a escrita, uma frente à outra, criando uma terceira coisa, que não é nenhuma das duas, simplesmente, não é? Se a gente pensar bem, o Grande Sertão Veredas é toda uma narrativa de um não letrado ou de um semi-letrado do sertão, ou pelo menos um letrado do sertão, que é Riobaldo, mas o sertão sendo o grande mundo da cultura oral, frente a um letrado que o escuta e que anota tudo que ele fala e que está, de certo modo, na posição tanto do leitor, quer dizer, o que escuta a narrativa, quanto do escritor que vai escrever. Nós podemos dizer, então, que o Grande Sertão Veredas é um recado que só se faz na passagem da cultura oral para a cultura escrita, né? Um homem da cultura oral fala a um homem da cultura escrita, que se torna um mediador entre aquele mundo e o nosso, de leitores da literatura. Mas nessa passagem, nessa transmissão do recado, se dá uma transmutação, uma outra coisa, que é a criação de uma ponte, né, entre a cultura oral e a escrita, que cria um outro universo de linguagem, um outro universo imaginário, um outro universo simbólico, que resulta desta passagem, né, dessa transfiguração. A gente pode dizer que o Recado do Morro também é um conto sobre isso. É uma outra variação do mesmo tema. O homem da cultura escrita está sendo levado para incorporar o sertão ao livro, né? Mas no caminho eles vão encontrando os recadeiros, falantes do sertão, que falam de um recado que vem da onde? Do morro. Que morro? Da Garça, né? O primeiro desses recados, eles estão indo em viagem depois de sair de Cordesburgo, fazerem uma entrada ritual na Gruta de Maquiné e vão se dirigindo ao norte, né, em direção aos Gerais, depois do São Francisco. E no caminho, né, passam ao longo do Morro da Garça. Ali se encontram com um homenzinho que é uma espécie de um ermitão que vive ali perto do morro. Vive numa caverna há 30 anos, né? Vive numa gruta. Era um antigo valeiro, né? Um homem que fazia valas no tempo em que as propriedades eram divididas por fossos, né? E não por cercas. A chegada do arame tornou anacrônico este homem, o Gorgulho, que desde então se tornou um ermitão, retirou-se, né? Levou suas economias, né, suas moedas, para a gruta, onde ficam com ele lá 30 anos. Metal azinhavrado da época do Império, sei lá eu, moeda que não vale nada, mas que ele tem consigo, né? E lá, na gruta em que ele vive, existe um sumidouro, isso é, um buraco onde, se jogando uma pedra, não se escuta ela chegar ao fundo, né? É esse homem que vive lá nesse lugar, que está andando na estrada, está indo para a cidadezinha e começa a falar que ouviu o morro dizer coisas, né? E insiste nisso, e fala enrolado, e aqueles viajantes que estão ouvindo ele falar acham aquilo tudo muito estranho, né? E até não dão atenção àquele maluco falando coisas meio ininteligíveis e meio surdo, né? Mas é o seu oukiste, que não entende português, que ouve aquilo e diz: "Chose muito importante, chose muito importante", né? E as pessoas, de todo modo, param e fazem um esforço para entender o que é aquela enrolada que ele está falando, né? Ele diz que o morro falou em festa e toque de caixa, é festa ou é morte, né? Isso se distingue no meio daquela enrolada, e ele diz, né? No meio ele diz:
aqui del rei, que eu não quero ouvir recado nenhum. É neurastênico esse ermitão, né? Ali diz, ele não quer ouvir recado nenhum, ele não quer ser transmissor, ele não quer ser portador de recado de ninguém, mas o recado está insistindo, né? Na orelha surda dele, e ele diz isso, né? Aqui del rei, que eu não sou ninguém de ouvir recado, de transmitir recado. Ele não fala assim com essas palavras, só mesmo vocês lendo lá, mas ele diz isso. É toque de caixa, né? Festa ou é morte? Né? E, muito bem, ele tenta se entender o que ele quer dizer, o que quer dizer aquilo tudo, mas acaba desistindo e segue em viagem. Acontece que este Gorgulho estava indo para um lugar próximo, onde ele tem um irmão chamado Catraz ou Coalha-Coco, que também mora numa gruta, né? A certa altura o padre que despreza aquele maluco, né? E não quer que aquele homenzinho faça má impressão diante do homem naturalista tão importante, né? E ele diz que vai encontrar o irmão, que, como sabe, mora em outra gruta. O frade diz, outro espeléu em sua espelunca. Espeléu. E o Gorgulho pensa que aquilo é latim, e se benze. Então, mas aquilo é espetacular, o quanto, né, em pequenos detalhes, né, quantos níveis, na verdade, de sentido. E aqui já temos a essência do recado. O recado é isso, é aquela mensagem que está passando. E quando passa de um para outro, ela vai mudando o sentido, ela vai ganhando os sentidos que outro empresta. A essência dessa narrativa é que o sentido está sempre em viagem, o sentido está sempre em trânsito, o sentido está sempre se transformando. Então um diz, um espeléu em sua espelunca, e outro se benze. Né? Para um aquilo é um desprezo, para outro é uma reverência. Né? As mesmas palavras. Mas e é isso que o recado vai fazer. Por quê? O que move a viagem do Gorgulho é chegar para o seu irmão, com atraso com Coalha-Coco, e dizer, que ouviu dizer que ele quer se casar. E ele quer evitar que ele faça essa loucura, acha que não se deve casar, sem saber direito o que faz, acha que aquilo pode ser uma aventura que o irmão esteja se metendo, ele quer impedir. Ou seja, ele quer pôr limite a esse negócio. E quando a gente conhece o Catraz, o Coalha-Coco, que é o seguinte, é o recadeiro seguinte que aparece, aí é uma piada total, porque o Catraz diz que vai se casar, mas é com uma moça que ele viu na capa de uma revista, que chegou a ser tão uma loira, platinada, com um colar de 7 voltas. E é isso que ele anunciou o casamento com essa moça da capa de revista. E o Gorgulho sai da sua gruta para ir lá impedir este casamento. Né? O Catraz também é o inventor do aeroplane, que é um avião sertanejo, né? Que seria uma carrocinha puxada por urubus, ele segurando uma carniça na frente com uma vara, e é uma engenhoca imaginosa através da qual ele percorreria o sertão a voo do azul, como se diz. E é esse então que ouviu, quando o irmão chegou em encontro com ele, contou que encontrou uma expedição e onde ouviu o recado do morro e falou tudo aquilo. Então o Catraz escutou do irmão a história e conta de novo a mesma história, mas já modificada por ele. Né? Porque aqui del rei, ele falou aqui del rei. Né? Aqui del rei é uma interjeição que expressa no primeiro momento o desgosto do Gorgulho de estar ouvindo Morro falar. Para o outro já fica, ele falou del rei. Para o terceiro já vai tomar que ele falou do rei, que vinha com seus 7, com seus cavaleiros, que era, na verdade, a expedição que vem andando pelo sertão. Né? O terceiro recadeiro é um menino chamado João Zezinho, muito esperto, que ouve nesse momento o Catraz contar a história de novo para a expedição. E o menino, por sua vez, quer saber o que aquilo significa. E precisa contar para alguém que explique a ele o que é. E não encontra ninguém que dê importância àquela história, a não ser
um outro personagem desse do sertão. Vocês vão vendo que são o ermitão maluco, a criança, ou então no outro caso, no quarto caso, chama-se Geg, que é um bobo que leva doces e recados de fazenda em fazenda, e é completamente lunático, ele não se lembra de nada, vamos dizer, racionalmente. Por exemplo, quando ele vai por um caminho, ele sabe que vai de um lugar ao outro porque tem umas galinhas ciscando por ali, mas se as galinhas mudam de lugar, para ele o caminho muda também, ele não vai. É só esse que presta atenção no menino. O importante é para ele, o menino quer que aquilo faça sentido, que aquilo se articule, que aquilo ganhe o status de um discurso. Enquanto que o outro é puramente mímico, conforme o menino conta, o outro mimetiza tudo que o menino está dizendo, né? E ele que vai, esse Geg, que vai por sua vez contar para o recadeiro seguinte, que eles encontram no caminho quando eles se perdem porque seguem o Geg, justamente, o que faz com que eles deem num lugar em que não estava previsto. Mas onde está? Uma espécie de profeta sertanejo desses, como se fosse desse mundo de Antônio Conselheiro, aquele que está no sertão euclidiano, por outro lado, né? Um sujeito que está anunciando o fim do mundo, iminente, né? Que é a conflagração, que é o Nomen Domini, né? Jubileu ou Santos Olhos, né? É esse que escuta. Quando o Geg vem com os outros e conta o que se falou do recado do morro, o Nomen Domini toma como a confirmação de tudo que ele vem dizendo, clamando sozinho no deserto. Porque a essa altura a história já virou uma história de um rei que vem com seus cavaleiros e encontra o toque de caixa e surge a morte, né? Então, portanto, todos aqueles mesmos elementos vão se transformando a cada passagem e ganhando o aspecto de uma narrativa que vai buscando sentido, que vai conferindo sentido, vai ganhando sentidos, né? Por adaptações, por mal-entendidos, por deslizamentos, né? Porque a certa altura alguém conta que ele falou del rei e vinha com os 5 ou 6 cavaleiros que era a expedição. O outro já emenda para 7 e fica um rei e seus 7 cavaleiros, né? E a essa altura, Nomen Domini, quando ouve tudo aquilo, já anuncia que de fato o fim do mundo é iminente e parte para a cidadezinha, que na verdade essa altura a gente identifica como Cordesburgo, onde ele chega para dizer do alto da igreja a todos que se convertam para o fim do mundo iminente. Mas ali na cidade tem um outro maluquinho chamado Coletor, que acredita, pois não, que acredita que é dono de tudo que existe. O mundo é um conjunto de propriedades. Eu estou contando muito comprido a história. Estou entrando em detalhes, porque ninguém aguenta passar por alto, né, por uma coisa dessas. Depois de ter visto o morro, então, eu fiquei realmente alterado. Então, o que acontece? São recados. O coletor acha que é dono de tudo. E ele passa o tempo todo fazendo a conta das suas posses, que só aumentam, né? E ele, inclusive, escreve nas paredes da igreja, etc. Ele vai fazendo contas. E aquela conta vai aumentando, porque só se acrescenta. E ele, quando ele escuta a história, ele escuta a contragosto. O mundo vai acabar justo agora que eu estou cada vez melhor. E é assim que ele conta, por sua vez, esse coletor, para um sétimo recadeiro que escuta, que é Laudelin Pugapé, que é o cantador do lugar, né? Que ouve tudo aquilo e é tomado pela força reveladora daquela história, pelo potencial narrativo, poético e cancional daquela história, que veio já quase pronta, na verdade. Mas aí ele compõe uma espécie de balada narrativa falando de um rei menino, porque o rei virou menino, porque é o menino que contou.
com seus 7 cavaleiros, que recebe a visita da morte, vestida de embaixador, e pergunta a ele o que pode a sua sina com o seu valor. E ele vai, então, viaja a Belém para saber o que é o enigma dessa pergunta da morte. Mas não percebe que os seus 7 cavaleiros estão tramando contra ele uma emboscada para matá-lo. E ele então se vê, num dado momento, tomado por esta luta-traição, que é uma luta de morte terrível, que a canção narra. Laudelin Pulga até compõe essa canção. Essa é uma noite de lua cheia de sábado e há uma festa na cidade, e ele canta essa música enquanto todos tomam cerveja, brindando, né? Brindando essa cerveja e se embebedam, né? E a cada brinde, a essa altura, o seu alquiste fica maravilhado com a canção que ele escuta. Ele sente naquilo a força dessas obras que surgem já para a memória coletiva. No primeiro momento, como se já fosse a lembrança, né, de alguma coisa que as palavras dizem, mas que ao mesmo tempo se transmuz na força melodiana da canção, né, que dá às palavras ainda um outro sentido para além delas, né? E todos se emocionam com aquilo, e seu alquiste reconhece naquela canção algo como as sagas nórdicas, ou seja, como aquilo fizesse parte de uma tradição universal, né? E todos brindam. Nesse brinde eles dizem escola, escola, porque o seu alquiste, que é escandinavo, diz skol, que é saúde. Isso é uma cerveja, a cerveja sueca, acho que guarda o nome desse negócio. E todos ali dizem escola. O tempo todo é assim, né? Como eu estou dizendo, cada coisa desliza para um outro sentido, na qual se imprime um novo recado. E Pedro Orósio, né, ouve tudo aquilo e sai bêbado, convidado por Ivo Crônico para uma festa, naquela noite de lua, para uma festa outra ainda que vai ter, num lugar mais distante, indo até lá. Mas quando estava indo bêbado, Pedro Orósio, ele vem cantando, a canção está na mente, ele vem cantando trechos da canção, e vai vindo com o Ivo Crônico, que chama os seus amigos, que são 6 outros amigos que vão com eles, estão indo para a festa, e de repente Pedro Orósio intui que eles vão pegá-lo numa emboscada, né? E que aquela narrativa que ele ouviu, que aqui está na canção, se arma contra ele, na verdade. Ele está no momento em que a morte vestida de embaixador comparece, pergunta o que pode a sina com o seu valor. E é nesse momento que todo o destino dele depende dele saber ler a canção, saber ler o recado da canção, né? E saber naquele instante que o recado é para ele, que o recado é sempre para aquele que está no ponto da viagem, né? Em que tudo se conflui naquele que passa, que viaja, né? Que vive o enigma da vida e da morte naquele instante. E então que ele se antecipa à emboscada, ele ataca antes de ser atacado e consegue desbaratar, né? Ele também é muito forte fisicamente, mas desbarata esses capangas de Ivo Crônico e acaba pondo Ivo Crônico como um menino, depois de ter vencido os outros, um menino no centro do chão. E então ele vai para os Gerais, que é a sua terra de origem, né? E durante toda a viagem ele se pergunta se deve ou não voltar para os Gerais, e aí ele vai para os Gerais depois disso. Aí por implicações outras que nem cabe aqui dizer, né? Não cabe. São muitos níveis de sentido implicados nessa história toda. De todo modo, fica o convite sempre para ler e reler essa história, né? Mas nós vemos de todo modo que todos os nossos assuntos aqui estão contidos nessa história, né? Porque, portanto, é uma grande narrativa, uma obra de arte, de palavras, que fala sobre a construção de uma obra de arte, né? E que, portanto, faz com que
na verdade, ela é uma obra de arte que reflete sobre a criação da obra de arte. Uma obra de arte, quer dizer, literatura escrita, refletindo sobre a tradição oral, que é uma tradição que passa de boca em boca, né? Que se transforma, né, através da passagem, né? Porque não há nunca um texto que fixa a tradição oral. A tradição oral é permanente movimento de recado, ela é puro recado, é algo que se conta de um para outro, né? A literatura escrita é como se ela fosse o monumento, o texto fixado, a versão original e definitiva. Mas me parece que o Guimarães Rosa quer incluir aqui o fato de que a literatura escrita, ela é também recado, é passagem, é sempre releitura, é sempre reinterpretação, é um processo de transformação, né? Eu acho que o Guimarães Rosa está aqui, nessa narrativa, tratando do fato de que é como se fosse uma aposta, uma crença na possibilidade de que os recados e as transformações, as passagens, criem sentido, né? Porque essa história é o contrário daquela experiência que todo mundo conhece do telefone sem fio, né? O telefone sem fio é aquilo: se eu disser alguma coisa a ele aqui e pedir que ele conte, né, só no ouvido do Fabrício, que por sua vez passa para ela, e a gente passasse uma mensagem, quando ela chegasse lá, aquela última moça que está dormindo lá em cima, o caminho, essa história teria se transformado completamente, né? E a tendência é que houvesse uma entropia, né? Ou seja, uma caotização, e que a história perdesse sentido e fosse ficando absurda conforme ela chegasse lá. Na história do Guimarães Rosa é justamente porque esses recadeiros estão para além da lógica articulada, porque eles estão em outra lógica, porque eles estão, na verdade, captando os sentidos e dando sentidos, não é? Vamos dizer, de uma maneira que não é a do discurso convencional, as coisas vão ganhando sentido em vez de perder sentido. E, portanto, uma canção se faz daqueles sentidos que se perdem no caminho, daquele não verbal, né? Daquele substrato que não é articulável, né? E que faz parte, a articulação verbal, a construção, não é? A racionalidade faz parte do processo também. Mas existe uma outra coisa não verbal e intuitiva que faz parte do processo poético e musical, não é? É a combinação desses dois processos que faz que a mensagem, né, ganhe sentidos, né, em vez de perdê-los, simplesmente em vez de desbaratá-los, né? Isso é uma reflexão extraordinária sobre a natureza da arte, né, que é um dos nossos assuntos, né? Além do que, a gente pode dizer o seguinte: quando esses viajantes vão indo pelo sertão, eles saem, na primeira instância, em Cordisburgo, junto de Cordisburgo, eles saem do sítio do seu Saturnino. Depois eles passam por Inhacelene, Jove, Nhoermes, Dona Vininha, e chegam lá ao Apolinário. Eles param em 7 lugares, né? E se a gente olhando bem, vê que esse Saturnino, Inhacelene, Lua, Dona Vininha, Vênus, Nhoermes, Mercúrio, né? Jove, Júpiter, Apolinário, Sol, né? Na Inhacelena houve uma festa, né? Na Dona Vininha, o Pedro Orozio se encantou com uma moça muito bonita que existe ali, em Vênus, né? Em Jove, Júpiter, eles têm uma mesa farta, sobre fartura, né? Em Oermes tinha jornais e revistas que eles se informam, os letrados, né? Portanto, comunicações, os temas clássicos do simbolismo planetário, né? E, na verdade, da viagem alquímica, ou seja, aquela viagem, a viagem hermética, através do qual você vai passando pelas instâncias, está ligada a uma antiga crença neoplatônica, que, por sua vez, está no esoterismo islâmico,
que é a ideia que a alma viaja pelo mundo. Quando você viaja pelo mundo, você viaja ao mesmo tempo pelas instâncias simbólicas do mundo, que correspondem ao que se acreditava ser o universo ptolomaico, que são as esferas transcendentes. Então, a alma, quando nasce, se acreditava que ela caía das estrelas e vinha passando por Júpiter, por Saturno, Júpiter, Mercúrio, Lua, Vênus, etc. E em cada lugar elas se imbuíam dos conteúdos simbólicos ligados a essas instâncias, né? Então, em Júpiter, que é no fundo que está sugerido no conto do Guimarães Rosa, né? Ou seja, a viagem vai se fazendo, é uma viagem que se faz no meio externo, mas você, ao mesmo tempo, faz essa viagem através de conteúdos simbólicos que são incontornáveis, ou seja, toda a existência se depara com essas instâncias, né? A luta que está em Marte, né? No Marciano, onde o Pedro Orozio quase se pegou com um jagunço, morro vermelhano, né? E ali perto do córrego do Onça, né? Então, quer dizer, o amor, a luta, né? a comunicação, a festa indizível, né? Mas ao mesmo tempo o limite. O limite é o tema fundamental de Saturno, dentro dessa tradição antiga. Saturno, que é o mais lento dos planetas visíveis, né? Que vai fazendo o seu ciclo de 30 anos, ao mesmo tempo que Gorgulho está lá na gruta dele. Saturno é aquilo que está ligado ao limite, é o lugar onde se coloca a existência do limite, onde a existência te coloca limite, limite que você só pode superar através de uma lenta elaboração, que você só pode consolidar trabalhando o limite para poder superá-lo. Em Saturno as coisas não são fáceis, elas têm que ser pacientes, meditadas, porque é ali que o limite se apresenta. No conto do Guimarães Rosa, a gente pode dizer que a viagem sai do Juca Saturno, do seu Saturnino, não é? Onde o limite está tramado, porque é ali que já tramaram a emboscada contra ele. É ali, o limite já está dado desde a saída. Eles viajam até o Sol, o Apolinário, dentro do Sol, na vertente do Formoso, né? Eu tive a ocasião de ir à vertente do Formoso. Eu fiz uma viagem maluca com pessoas que se interessam pelo Recado do Morro, uma viagem organizada pelo Centro Cultural Itaú, em São Paulo, no seu ciclo, evento, projeto Viagens. Quando a gente viu, os viajantes eram 7, éramos nós, por um acaso. Estivemos em Cordisburgo, passamos pelo Morro da Garça, Pirapora e fomos à vertente do Formoso e voltamos. A vertente do Formoso, o Formoso é um rio dourado, como eu nunca vi, com pedras rebrilhantes. E em suma, nele está a essência, vamos dizer, mágica disso que se diz, né? Apolinário dentro do Sol, na vertente do Formoso, lá nos Gerais, né? O que nos faz ver, ao mesmo tempo que seu Saturnino não existe lá em Cordisburgo, né? Era o dono da gruta de Maquiné e o filho dele foi colega, amigo do Guimarães Rosa, está lá até hoje, o seu Saturnino, com seus 90 e tantos anos, né? Mas o que nós vemos de todo modo é uma transfiguração simbólica desta realidade local, né? Que faz com que essa viagem seja uma viagem de Saturno e o Sol, de ida e volta. Ou seja, é também a viagem alquímica entre o chumbo e o ouro, entre o limite e a elaboração que te permite enfrentar o limite, na verdade, enfrentar o limite colocado pela morte, né? Diante da qual você se coloca, porque você fez a viagem, você passou por todas as instâncias, fez a viagem fora de você e fez a viagem dentro de você, e é nesse lugar que se encontra, né, Pedro Orozio com o seu destino e com a canção.